Shalom, povo de Deus! Que Deus abençoe muito a tua vida, a tua semana. É bênção demais a gente estar aqui de novo, a gente poder compartilhar a palavra. A gente vai orar agora para começar esse tempo bom. Vamos adorar a Deus em oração e depois a gente vai adorar a Deus em música. Oremos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ler a tua palavra, de buscar socorro nela, Senhor. Pai, que essa palavra ela faça todo sentido, Pai, que Teu Espírito Santo em pessoa ministre ela no nosso coração, Deus, e que transforme disposições, Pai, formas de se resolver coisas e conflitos na vida da gente, como ela bem vai instruir a gente hoje. A gente te adora, Pai, porque a gente não está largado no mundo à própria sorte, mas é o Senhor que está tomando conta da gente. Então, meu Pai, por favor, Senhor, toma conta desse tempo aqui também, e que o Senhor, no nome de Jesus, abençoe a todos quantos puderem assistir esse momento de pastoreio, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, povo? É bênção demais. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça e a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no
Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Povo, bênção demais a gente poder adorar a Deus. O texto da gente hoje é um texto muito conhecido, mas dificilmente praticado, porque ele trata de formas de se resolver conflito. É o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Esse texto, ele começa com uma nota fúnebre de uma figura, de um vulto histórico de muita importância para o povo de Israel, que foi Samuel. E ele diz assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, Samuel era essa figura de grande proeminência, ele tinha o seu lugar de muito prestígio e importância entre o povo de Israel, todos prantearam a morte de Samuel. Ele era essa figura que, num tempo muito nebuloso, manteve o povo unido no propósito de Deus, né? Isso estava bem desgastado, porque era agora o reinado de Saul, e é bem provável que o povo estivesse assim com muita saudade do que tinham vivido aí nos tempos desse último juiz de Israel, que foi Samuel, não é? Mas para momento o que se tinha era uma realidade difícil que Davi iria enfrentar agora. A gente tem 3 personagens aqui na história da gente hoje e 3 formas de abordar uma situação, né? De se resolver um problema. Temos Nabal, temos Davi e temos a esposa de Nabal, a mulher chamada Abigail. A gente vai lendo o texto, é um texto relativamente longo, uma narrativa assim muito envolvente, sabe? Muito interessante. Então a gente vai lendo o texto, esclarecendo alguns pontos e aí depois fazendo aquelas aplicações, tá certo? Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo.
Até hoje, quem tem um rebanho como esse é uma pessoa de muita expressão econômica, é alguém que realmente é rico, né? E esse homem era abastado, o nome dele era Nabal, como bem diz aqui o versículo 3, Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. É uma outra forma da gente dizer que a mulher era muito bonita e inteligente, não é? Apesar de que o que se sobressai nessa história toda aqui não é a sua beleza a física, mas é sobretudo a sua beleza espiritual. Era uma mulher de Deus, como a gente como a gente vai bem notar, né? Porém, o homem era duro e maligno, no caso Nabal, né, o marido dela, em todo o seu trato. E era ele da casa de Caleb. Ele era da família, né? Ele era descendente de Caleb, que tinha sido um homem de Deus, né? Era um homem duro, ou seja, ele não queria aprender nada, ele sempre achava que ele estava certo, que não tinha nada, essa expressão, a dureza, de respeito a alguém que não tinha um pingo de humildade e que era soberbo, não é? E ele era maligno, era uma pessoa maliciosa, né? Ele tinha uma forma de resolver através da sua ambição pessoal, através de armadilhas que ele colocava ali, talvez nos dias de hoje, de um contrato fraudulento, com letras miúdas, não é? Então, era alguém que ele não considerava outras pessoas, né? Talvez ele conquistou a sua riqueza assim, debaixo de muitas mentiras, de muita opressão, sendo uma pessoa muito má com as outras, né? E interessantemente é que ele era descendente de um homem de Deus. Isso mostra que filho de crente não é crente. Exatamente, ele não era filho de Caleb, mas era descendente de Caleb. E, enfim, era alguém que estava se afastado de Deus completamente, esse Nabal, né? Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosquiava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse, subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nada coisas e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Porventura os teus moços, pergunta aos teus moços, e eles te dirão, achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Contextualizando, a gente sabe do seguinte, que esse período de tosquiar as ovelhas era um período de muita vulnerabilidade, né? E que ladrões, povos nômades, eles poderiam vir e assaltar e roubar tudo aquilo que foi produto de todo aquele processo de criação daquelas ovelhas que gerou lã e que havia uma expectativa, não é? Então, o que era normal acontecer era que se contratassem homens e que esses homens iriam tomar conta das ovelhas até que toda a carga de lã ela tivesse sido fechada e tivesse sido comercializada. Então, esses homens, eles iriam receber o seu pagamento, não é? Pois muito bem, é evidente que esse trato, essa contratação era feita de forma assim, organizada. Então Davi não chegou lá simplesmente dizendo que prestou o serviço e foi cobrar indevidamente. Isso tudo era acertado, era acordado antes, às vezes não exatamente pelo dono, no caso Nabal, mas pelos pastores, pelos líderes ali daquelas pessoas que estavam no campo lidando diretamente com as ovelhas. E Davi, junto com os seus homens, aqueles, né, que tinham se ajuntado a ele, que se tornaram seus valentes, eles estavam ali tomando conta das ovelhas, né? E eles eram homens assim
valorosos, porque Davi deixa claro e expresso, ninguém tirou nada. Entenda, eram pessoas que não tinham dinheiro, não eram abastadas, eram homens que saíram de suas casas exatamente porque estavam endividados, mas eles eram pessoas virtuosas. Eles não sumiram com nada, tomaram conta de tudo, ou seja, eles agiram de forma honesta e justa, o extremo oposto de Nabal. E aí Davi, ele vai saudar Nabal com toda a tranquilidade, muito feliz pelo trabalho bem executado, muito feliz por estar vendo a prosperidade. Então, quando um israelita, né, vai saudar com a paz e dessa forma como Davi saúda, ele está realmente muito feliz, né? No entanto, e sabendo do seu serviço e tudo que ele prestou. No entanto, a resposta ela não é exatamente aquilo que Davi estava esperando. Chegando, pois, os moços, versículo 9, chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Nabal, ele começa dando uma resposta que diminui. Todo mundo sabia quem era Davi. Todo mundo sabia quem era o filho de Jessé. Era aquele que havia derrotado o gigante, não é? Então Davi, ele não era mais uma figura anônima. Mas a resposta de Nabal aqui, ela diz assim: olha, eu não reconheço a autoridade, eu não reconheço esse poder desse Davi. Davi para mim não é nada. E olha, é mais um escravinho que fugiu do seu dono. Em outras palavras, ele diminuiu Davi, né? E colocou Davi para o canto e disse assim: eu não estou devendo nada a ele. E ele diz assim: tomaria, pois, eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Aqui Nabal, ele é completamente autorreferente. Ele manifesta aqui um egoísmo, perdão, um egoísmo e ao mesmo tempo uma egolatria, né? Um sentimento de posse de absolutamente todas as coisas e um desprezo muito grande por todo o trabalho que Davi fez. A gente precisa entender um pouco essa relação com a gente, porque quando a gente lê o texto, a gente diz assim: esse Nabal realmente ele era uma pessoa insensata, maligna, e ele era mau e ele era muito cruel mesmo. No entanto, será que nós não agimos assim às vezes? Será que a gente não olha para as coisas com um sentimento de posse muito grande? É o meu trabalho, é a minha vida, é o meu. Isso daí é a raiz do ressentimento, né? De um senso de justiça desviado do senso de justiça de Deus. Então a gente, a partir daí, vai se magoar com qualquer coisa, não é? E vai se ressentir por qualquer motivo. Pior, vai sempre achar que está certo e que tudo que os outros fizerem é menor do que o que você fez ou do que o que a gente fez, não é? Então, a gente fica soberbo, fica muito inchado, né, no nosso ego, e aí a gente não tem muitas vezes ideia do que se está construindo. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus fala em Gálatas que de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele também vai colher, não é? Ele sabia quem Davi era, mas ele talvez não estivesse levando em consideração como Davi era, não é? Davi, ele não é conhecido na Bíblia por ser uma das pessoas assim das mais pacientes, não é? Ele era um homem de muita coragem, de ação, e se
puder, me permita, ele sangue nos olhos, sabe? Era aquele camarada valente. Então Davi ele também não vai deixar barato. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, dentre os moços de Nabal, o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Estava montada aqui uma cena muito trágica. Era a subida de um grande guerreiro chamado Davi, um homem vitorioso, um homem que não teve medo de um gigante e que agora estava munido de uma milícia e que estava assim, cheio de razão. A gente também tem que parar aqui e trazer alguma situação nossa. Muitas vezes a gente vai se ver diante de injustiça e todos nós somos dotados por Deus de um senso de justiça. Evidentemente que a queda, o pecado, fez esse senso de justiça se distorcer completamente. E a partir daí, a gente muitas vezes é guiado pelo nosso próprio coração e o nosso próprio senso de justiça, que rapidamente se confunde com vingança. E aí, num momento de raiva, de ira, a gente rapidamente toma o assento do juiz, a gente determina o veredito e a gente parte para cumprir a pena. Tudo isso na gente mesmo. E foi o que Davi fez. Preste atenção. Davi aqui, ele não consulta ao Senhor, como em muitos outros momentos ele o faz. À frente, quando Davi ele está na cidade de Ziclag e a cidade é saqueada e as mulheres são sequestradas, enfim, ele vai consultar a Deus para saber o que ele deve fazer. Mas aqui nesse momento, Davi ele não consulta a Deus, ele prefere dar vazão completamente à sua ira e partir para o ataque. É onde nós devemos aplicar o nosso coração. Quando nós somos afrontados, às vezes no trânsito, às vezes na nossa casa, no ambiente de trabalho, na própria igreja, em alguns momentos, quando a gente se sente ofendido, injustiçado, qual é a nossa reação? Será que a gente para, coloca a mão na consciência e aí a gente diz assim, olha, eu vou ponderar sobre isso? Ou rapidamente a gente dá vazão à nossa ira? A ira, ela é de alta combustão. Rapidamente ela se acende, ela pega fogo e ela toma conta do ambiente. Ela incendeia o nosso coração por inteiro. Diante disso daí, há um homem de Deus chamado Ronaldo Lidório, que num de seus livros chamado Liderança e Integridade, ele fala, prefira reações lentas. Diante disso, desses fatos, prefira uma reação lenta. A gente não pode se apressar em reagir, porque muito provavelmente a gente vai se equivocar. À medida que o coração de Davi ele fica irado, ele também fica amargurado. E na carta aos Hebreus a gente lê que a amargura é como uma raiz que quando brota contamina muitos. Davi rapidamente contamina todos e diz assim, todo mundo vamos embora. Então cuidado com a ira. Conquanto o irmão ou a irmã tem a razão, a gente pode perder a razão de acordo com como a gente vai resolver, né, a situação. Existe aquela ira que ela é assim visivelmente explosiva
E existe aquela ira que fica como um fogo de monturo. Se você é do interior, você sabe do que eu estou falando. Ou, se você preferir dizer, é uma ira fria. Ela não está na superfície, ela está latente, ela está aqui embaixo. Perdão. E ela muitas vezes se manifesta na forma de uma fofoca, na forma de um vitimismo, não é? A ira de Davi era explosiva, era uma erupção de um vulcão, não é? Ela não era implosiva. Então, Davi, ele sai aqui para matar Nabal e quem ele encontrar pela frente. Nesse momento aqui, a Rádio Peão vai funcionar e vai chegar na esposa de Nabal, a pessoa que era a sensata da casa, a pessoa que era a sábia da história. Ele coloca a Abigail a par de tudo que estava acontecendo e vamos ver o que é que vai acontecer agora. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, preparadas aqui já tratadas, né? 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Davi, ele primeiro desabafa, né? Quando ele encontra Abigail, ele faz aquele desabafo, né? Faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Então Davi estava prometendo aqui um banho de sangue, né? Um morticínio assim sem precedentes, né? Imagina o que é que isso podia desencadear no povo de Israel, né? Ele poderia ser ali a centelha para uma guerra civil, entende? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Abigail, sobretudo, ela vai ocupar uma posição de serva. Ela era esposa do contratante, digamos assim. Ela era uma mulher rica. Ela tinha uma posição. De repente, alguém poderia dizer, Abigail, você tem um nome a zelar, não é? Não era nem muito normal uma mulher ir conversar com um homem, né? Então tinha que ser um caso excepcional como era esse. E ainda mais ela agir como ela agiu. E há um detalhe aqui que daqui a pouco eu quero compartilhar com os irmãos. Não se importe o meu senhor como este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal basicamente significa uma pessoa estúpida, né? Um ignorante, perdão, um idiota, né? Na melhor expressão da palavra, é alguém que só pensa em si. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus
dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Tá entendendo, Davi? Lembra a funda? E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Essa mulher, veja como ela é sábia. Muito mais do que a beleza dela, a sabedoria dela, ela levanta-se. Porque quando ela vem falar, ela não fala de uma sabedoria humana, de uma indenização que estava devida a Davi. Ela vem ministrar a palavra de Deus a Davi. E ela vem ministrar uma palavra de salvação, que para nós, sob a ótica do Novo Testamento, se torna ainda mais clara. Porque ela fala assim, caia a culpa sobre mim. Deixa eu fazer uma pergunta, e o irmão, a irmã, vai saber responder na hora. A culpa de quem caiu sobre quem no Novo Testamento? Foi a culpa da gente que caiu sobre Jesus. Jesus, ele saiu da posição dele de destaque, como Abigail saiu da posição dela de destaque. Jesus, ele desceu como Abigail também desceu, para aplacar a ira de quem estava certo, a saber, de Deus. E ela disse assim, eu assumo essa culpa. Ela não tinha motivo nenhum. Ali, Abigail, ela foi uma figura de Cristo, um tipo de Cristo. Ela poderia muito bem dizer, eu não tenho nada a ver com isso, inclusive eu estou presente para você. Vamos fazer o seguinte, Davi, você mata Nabal, deixa o resto do povo e está tudo bem. Mas ali ela estava inclusive colocando a vida dela em risco em favor do marido que não merecia aquilo. Essa é a forma de Deus resolver os problemas. É quando se sofre o dano. É quando a pessoa está disposta a sofrer o dano. Isso é o perdão. Ela prefere sofrer o dano do que fazer a justiça e fazer o outro sentir o dano. Davi tinha razão. Abigail era inocente. Nabal era culpado. Mas Abigail assumiu a culpa. Ela preferiu ceder em favor de Nabal. Mais do que isso, ela vai levantar os pontos corretos. Ela fala, primeiro de tudo, perdoa a transgressão da tua serva. Mais uma vez ela assume a culpa, né? Segundo, ela reconhece a presença de Deus na vida de Davi. Davi, aí, ele talvez tenha se ligado que ele estava afastado de Deus agora e a Abigail estava dizendo assim, Davi, tu é homem de Deus, Davi. Todo mundo sabe disso, que quando você faz justiça não é a sua justiça, é a justiça de Deus, Davi. Então, preste atenção, Davi, que quando você for classificado, por isso que ela fala de feixes atados, você for classificado, você vai ser classificado entre os justos e não entre os injustos, Davi. Preste atenção em quem você é, Davi. Aí Davi, ele parece que acorda para isso agora. Ele vai escutando a palavra de Deus, né? E ela vem ministrando a palavra de Deus. E aí ela diz mais, no versículo 29, ela diz assim, se alguém se levantar contra você, Deus é que vai jogar essa pessoa para fora, arrojar para longe, como se coloca uma pedra numa funda. E essa era uma figura que Davi entendia muito bem, não é? Porque foi isso que aconteceu com Golias, né? Golias, ele foi abatido por Davi
e foi abatido com uma funda, e Davi sabia o quão longe uma pedra de funda pode ir. Então o que ela estava dizendo aqui era o seguinte: olha, Davi, se uma pessoa vem lhe afrontar e você sendo um servo de Deus, o próprio Deus é que vai te fazer justiça, Davi. Davi, você está indo atrás de uma justiça pessoal, Davi. Para com isso. A tua justiça vem de Deus, então deixa Deus agir. Pode ser, inclusive, que a justiça do homem falhe miseravelmente, mas a justiça de Deus nunca falha, Davi. Então, Davi, fica calmo. Mais do que isso, Davi, um dia você vai sentar no trono, Davi. E o que vai ser Nabal na ordem das coisas? Em outras palavras, Davi, a sua vida obedece a um script muito maior, né? Parece que ela aqui antecipa as palavras de um também israelita, foi Benjamim de Israel, que ele era conselheiro da rainha Vitória e da Inglaterra, né? E ele dizia assim: a vida é muito curta para ser pequena. Então, o que ela estava dizendo aqui não era assim tratando a questão como se fosse uma situação de só menos, né? Era justo, a reivindicação de Davi era justa. Mas ela estava dizendo assim: Davi, no bojo geral da sua vida, leve em consideração o todo daquilo que Deus tem te prometido. Isso é sabido de todos nós. Quem é Nabal na fila do pão, por assim dizer? Ele é muito rico agora, Davi. Mas quando tu for rei de todo Israel, Nabal é o quê? Me diga. Ele não é nada, não é? Então, a gente, Davi, presta atenção que a gente deve levar em consideração é isso. Ô, meus irmãos, minhas irmãs, é hora da gente botar a mão na consciência. Às vezes, por conta de uma palavra mal colocada, a gente perde horas do nosso dia ali, ó. A gente perde tempo precioso guardando mágoa. Tem gente que nessa época do ano, época de celebrar, evita a família, evita tudo. Por quê? Porque ficou com aquele negócio no coração, sabe? Amargurando o coração, e teve gente que fez mal e a pessoa não consegue esquecer daquilo e não consegue pensar fora da caixa da amargura e do ressentimento e fica com esse negócio, sabe, no coração. Aqui Abigail mostra que a alma da gente tem que ser muito grande, não é? E quanto maior for o coração da gente, menor vai ser o dano. Então deixe esse perdão, esse amor se alargar, não é? Às vezes por conta de uma questão de trânsito, a gente já viu tanta coisa ruim acontecer, não é? Às vezes por conta de uma questão de discussão no trabalho, às vezes por conta de briga entre crianças, eu já vi pais brigando por conta disso, por conta de coisas que poderiam se resolver em poucos minutos, a coisa escala para um conflito, às vezes, que vão às vias de fato. Então, olha só, era um Davi cheio de razão, era um Abigail assumindo a culpa, era um Nabal completamente culpado na situação. Qual é a reação de Davi ao ouvir a palavra de Deus? Preste atenção na narrativa maravilhosa do texto. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor. Aí Davi volta a Deus. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi reconhece a soberania de Deus. Quando ele reconhece a soberania de Deus, ele abre o flanco para a palavra de Deus agir na vida dele. Ele se fragiliza para a palavra, né? Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Olha só, bendito seja você, porque hoje você me tolheu. Quer dizer, você tem a autoridade sobre a minha vida. Meu Deus do céu, a gente está aqui diante de um homem que se quebrantou. Então, diante da palavra de Deus e da soberania de Deus, Davi se quebranta. Davi, ele diz assim, tá certo, eu abro mão. E ele reconheceu a autoridade dela sobre ele próprio.
Um homem que era um treinador de um exército que estava ali com ele, que pegou homens completamente falidos e amargurados e transformou esses homens numa tropa de elite cheia de virtude. Aquele Davi poderia dizer assim: com licença, minha senhora, eu sou Davi, você já viu meu currículo? Eu matei urso, matei leão, matei gigante, derrotei todos os meus inimigos, sai da minha frente, né? Mas ali Davi se quebrantou, né? Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Está em paz. Abigail, muito obrigado, porque você evitou que eu me vingasse com a minha própria mão. Davi passou a confiar em Deus. Ele disse assim: olha, a vingança é do Senhor. Esse é o caminho da gente, meus irmãos. Se alguém feriu a gente deve confiar em Deus. Liberar o perdão. Ali Davi, ele aceita o presente, é claro, ele tinha que alimentar a tropa dele, não é? E o que ela trouxe foi pagamento em comida, não foi em dinheiro ou em víveres, em lã, por exemplo, não é? Mas Davi, ele aceita aquela comida, né? Uma boa quantidade de comida para todos aqueles homens, e ele despede Abigail em paz, né? Em tranquilidade. No entanto, a gente deve entender que aquilo que o homem planta, ele também colhe. Preste atenção. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei, né? Ele estava assim, de forma nababesca, sabe? Esbanjando, sendo completamente pródigo, né? Com a sua riqueza, porque a época da tosquia das ovelhas era uma época também de muito comércio, de muita abastança, né? De muita festa. Perdão. O seu coração estava alegre e ele já estava muito embriagado, pelo que não lhe referiu a ela coisa alguma, nem pouco nem muito. Até o amanhecer ele já estava completamente bêbado, nem falou com a mulher chegou em casa, depois de ter literalmente salvo a vida dele, ele completamente inconsciente sobre isso, né? E inconsequente com relação às suas palavras, estava farrando, né? Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, né? Talvez ele tivesse com uma bela de uma ressaca, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Nabal ficou catatônico, duro, sem conseguir processar o que ela estava falando. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Nabal, ele foi alvo da vingança de Deus, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, de pecar, né? Era esse o mal que Davi estava dizendo. Fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça, o pecado de Nabal sobre a cabeça dele. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram as suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical por mulher de Davi, e a Palti, filho de Laís,
o qual era de Galim. Então, a gente vê o desfecho aqui e Abigail também colhendo aquilo que ela plantou. Davi olha para essa mulher e diz assim, essa mulher, ela precisa ser assumida por alguém. O casamento, muitas vezes, tinha um caráter, e no caso de Davi, depois ele vai perverter esse negócio aqui, mas ele também tinha um caráter de resgate. Uma vez que uma mulher viúva, ela não gozava assim de uma previdência que a garantisse o sustento, quando tinha uma figura de um marido resgatador, ele assumia essa mulher, né? É evidente que a Abigail aqui, ela se mostrou mais uma vez virtuosa, porque ela diz assim, eu nasci para servir, na expressão que ela usa, né? Ela diz assim, para lavar os pés dos teus criados. Em outras palavras, ela estava manifestando uma humildade e um espírito de serva, dizendo assim, eu vim para somar, Davi, viu? Então, esse é o caminho da mulher de Deus e do homem de Deus. A gente vem para somar e nunca para dividir, nunca para acabar. Nós somos, meus irmãos, o ponto de aglutinação, onde a confusão acaba. Nem a gente é o lugar onde a confusão nasce, nem a gente é o lugar onde a confusão se propaga, onde ela cresce. Na gente a confusão deve morrer, deve se acabar, né? Davi glorifica a Deus pela vida daquela mulher e glorifica a Deus por ele ter feito justiça. É certo a gente esperar que a justiça venha de Deus e pedir de Deus justiça? É certo, mas é errado a gente fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente agir sem refletir e fazer aquilo que a gente acha simplesmente que deve fazer. Então, que Deus nos abençoe ricamente e que essa mensagem de Deus prospere e frutifique no nosso coração. Amém, povo de Deus. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família. Vamos orar mais uma vez? Pai de misericórdia, essa é a tua palavra, Senhor, viva e eficaz. Pai, ela é rica, Pai, em ensinamento e também muito desafiadora, Deus. Porque muitas vezes a gente tem o coração de Nabal, nosso coração é duro, não quer aprender nada, Pai. A gente prefere dar vazão à mágoa, Deus. A gente prefere muitas vezes dar vazão às dores que a gente sente em nível emocional. Mas, Pai, cura todas as feridas, Deus, através do poder da Tua palavra. E também pelo Teu Espírito Santo, Pai, nos faz entregar todas essas coisas, Deus. Ajuda a gente, Pai, a assumir essa função que Abigail assumiu, de apaziguar, Deus, de acalmar os ânimos, de trazer uma palavra de sabedoria da Tua parte, Senhor. Ô, meu Pai, tem misericórdia e derrama, Pai, do Teu amor sobre nós, sobretudo nessa época do ano, Deus, que para muitas famílias é tão dolorido comemorar ou celebrar Natal, o final de ano, porque as famílias são divididas por conta de tantas mágoas, meu Deus, tantos ressentimentos. Faz nascer o perdão, Deus. Traz reconciliação, Pai. Traz abraços e lágrimas, Pai, de perdão e de amor, Pai, entre essas famílias, Deus. E muitos sorrisos, Pai, e muita festa, e uma mesa farta, muito, muito farta, Pai, de alegria e de prosperidade espiritual e material também, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe ricamente. Amém? Bênção demais, povo de Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim.